na carta aos Hebreus, capítulo 12. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria A Santidade Prática. Porque muito nós falamos de santidade, e muitos de nós têm um conceito, às vezes, um pouco religioso de santidade, um pouco equivocado. E hoje nós falaremos aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas, acerca desse tema. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 12. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Até aí, queridos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos nessa noite para meditarmos sobre a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Repreenda todo espírito contrário à Tua Palavra que queira, Senhor, atrapalhar e roubar, Senhor, a Tua Palavra das nossas mentes. Pedimos que o Senhor esteja conosco durante todo esse tempo. E obrigado porque o Senhor já está aqui se manifestando entre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, este trecho é um apelo do escritor aos Hebreus sobre como viver em santidade e no temor ao Senhor. Vez por outra a gente se esbarra nesse tema, que é um dos temas centrais do cristianismo. A vida cristã prática, a vida cristã de santidade, de fazer a diferença. Diz o escritor aos Hebreus no versículo 14 que nós lemos: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santificação. Vivemos dias onde o crente já não tem um temor sincero ao Senhor. Essa postura, esse pensamento está cada vez mais distante da vida prática do crente, infelizmente. Nós, evangélicos brasileiros, temos vivido muitas vezes como se Cristo não fosse voltar logo. Temos vivido nossas agendas eclesiásticas, os nossos compromissos semanais, rotineiros. Nós vivemos as nossas vidas muitas vezes de sexta a segunda, de uma maneira completamente alheia à fé que a gente professa. E aí entramos no domingo, já pensando que amanhã é segunda e que vai começar tudo de novo. E muitas vezes nós estamos na nossa reunião de corpo presente, mas a nossa alma, o nosso espírito, nossa mente está tão distante, pensando em tantas outras coisas, quando nós deveríamos estar mais focados naquilo que o Senhor está falando conosco, porque aqui nós nos alimentamos, e da segunda a sexta nós vivemos aquilo que nós aprendemos do Senhor. Amém, queridos? Precisamos que isso, que essa exortação do Senhor encontre guarida nos nossos corações. Isso de viver dessa forma não é viver as promessas de Deus, não é ser cristão. O evangelho é vivido e provado de segunda a sexta-feira. O domingo é uma celebração comunitária daquilo que é fruto do que a gente é. A gente vem aqui no mínimo para recarregar as nossas energias, mas para compartilhar uns com os outros aquilo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que o Senhor é na nossa vida, aquilo então que é comum a nós. Mas nós, na verdade, não podemos nos separar da segunda à sexta, aquilo que nós fazemos na minha vida, no meu trabalho, na minha faculdade, enfim, tudo que eu faço, porque eu sou cristão de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, inclusive aqui. Mas muitas vezes a nossa mente pensa que santidade é estar aqui e segunda-feira é outra história, tem outras coisas para fazer, muitos compromissos, não há nada mais que eu deva fazer, e a igreja é no domingo.
A santidade não é uma teoria, querido, não é uma ideia, não é algo que se estuda, é algo que se vive. O temor ao Senhor deve motivar a nossa vida de santidade. Você deve temer ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciar a Deus. E saber que mesmo que não tenha nada do que eu possa fazer e do que você possa fazer para merecer a Deus, para merecer o que Deus fez por mim e por você, mas ainda assim é o sentimento de se entregar por completo. Isso é santidade. É saber que nada vai ser suficiente, mas mesmo assim eu vou me entregar, porque tudo o que eu tenho é minha vida, meus bens, é meu dinheiro, é o meu tempo, é a minha vida com o meu irmão. Tudo isso nós devotamos a Deus, porque sabemos que mesmo assim, não é por isso que Ele vai se inclinar para nós, mas é uma resposta mínima àquilo que Ele é e àquilo que Ele fez por nós. Essa gratidão então não é apenas de palavras, é sentimento, e é uma gratidão ativa. Ela também se doa, ela também se compadece com o sofrimento do outro, porque senão também não é ser cristão. Esse se doar, não é se doar a Deus eclesiasticamente. A nossa relação com Deus passa na nossa relação com o próximo. Quanto mais santo eu for, mais gente eu vou ser, com mais gente eu vou querer estar, mais humano eu vou ser, mais compadecido dos sofrimentos e das lutas dos meus irmãos, e deste mundo afora eu vou estar também. É isso que a carta de Tiago fala. Quando Tiago diz que sem fé, que a fé sem obras é morta, de maneira nenhuma ele está querendo dizer que a gente é salvo pelas obras, como alguns pensam, e aí talvez se desviaram de alguns caminhos e do caminho reto e inventaram que você fazendo coisas boas você vai alcançar a salvação. Talvez se pensarmos este versículo como qualquer heresia que você pinça da Bíblia, você consegue justificar. Talvez até encontre um fundamento bem raso, mas na verdade sabemos que a Bíblia é uma revelação de Gênesis e Apocalipse. Então sabemos que quando Tiago está falando que a fé sem obras é morta, ele está falando de consequência. Você tem fé? Você ama a Deus? Você entregou a sua vida para Jesus? Então cadê os seus frutos? Cadê as suas obras? É isso que Tiago está falando. Isaías falou que para Deus as nossas obras são trapos de imundícia aos olhos de Deus, mas aquele que foi salvo, que busca a Deus, deve produzir frutos da sua fé. Aquele que diz crer no Cristo ressurreto deve produzir frutos da sua fé, e esse fruto é visível. Frutos são vistos, frutos estão na árvore para serem apanhados, pegados, comidos. Nós devemos ser frutíferos. Aquilo que nós pregamos, aquilo que corre em nossas veias, assim como a seiva que corre na árvore vai produzir laranja na laranjeira, o poder de Cristo em nós, da regeneração, deve produzir frutos de santidade nas nossas vidas. Amém, queridos? Isso é uma consequência necessária. Temos vivido um evangelho falso, que coloca Deus na posição de servo dos caprichos consumistas do homem. A gente tem vivido tempos onde o bem-estar que o evangelho deveria proporcionar a todos os que estão à volta das comunidades que se dizem cristãs, na verdade nós estamos enxergando isso ao contrário, sobre a nossa lente do próprio umbigo gospel, como se a gente esquecesse que a nossa mente é transformada, e quando a nossa mente é transformada, o mundo à nossa volta também deve ser. Assistindo alguns sermões pela internet, um determinado pregador disse que o evangelho então não é uma relação entre mim e Deus por meio de Cristo somente, é uma relação de mim, Deus e você, entre mim, Deus e a comunidade, a sociedade, o nosso país e as nossas pessoas que passam fome. Amém, queridos? Isso é fruto de santidade. Outra coisa que podemos, talvez passada essa introdução, podemos entrar agora no tema e dizer, primeiramente, que santidade não é clausura ou confinamento. É claro que nós temos a passagem que diz que quando nós devemos nos achegar a Deus, entra no teu quarto, tranca a sua porta para que ninguém te veja
dando uma de religioso, e você tem a sua vida de devoção a Deus. Essa é importante, sim, essa é secreta, é a nossa devoção pessoal, a nossa comunicação com Deus, porque fazer isso às vistas de todos, sempre, num ambiente que não seja o nosso comunitário, isso soa uma falsa religiosidade, soa farisaico. Por isso Jesus falou, olha, eles já receberam sua recompensa. Os fariseus já receberam sua recompensa. Que recompensa é essa? Serem vistos. Se eles queriam ser vistos, já receberam sua recompensa. Quer dizer, Deus não está nem aí para essa história, para essa oração que não passa do teto. Mas eles já receberam sua recompensa porque quiseram ser vistos e foram vistos. Mas tu, quando quiser falar com Deus, se tranca no seu quarto. Quer dizer, tenha o seu momento de intimidade com Deus. Isso também não pode faltar na nossa vida. Mas santidade não é isso. Isso é uma parte da nossa vida com Deus, que também envolve sermos santos. Mas a santidade em si não é clausura, não é confinamento. Interessante como há algumas pequenas filosofias heréticas do primeiro século acabam ainda hoje se infiltrando em alguns meios. Eu falava isso lá na igreja metodista renovada, na igreja do meu amigo pastor Pedro, quando falava para universitários, para mercado de trabalho. Foi um mosaico interessante que nós fizemos lá, uma programação diferente, e eu dizia justamente isso. A filosofia do gnosticismo nos primeiros séculos, ela se infiltrava na igreja. O que dizia essa heresia do gnosticismo? Que Pedro, Paulo, João escreveram os seus evangelhos, as suas cartas, para fazer com que aquelas comunidades enxergassem essas heresias e tomassem um rumo no caminho reto. Os evangelhos foram escritos, sobretudo o evangelho de João, foi escrito em combate à heresia do gnosticismo, que ela se infiltrava. Acho que João foi o que mais desceu a lenha nessa filosofia. O gnosticismo dizia o quê? Dizia que o corpo é mau, que talvez por influência esse pensamento, talvez por influência de Platão, alguma coisa assim, dizia que o espírito está aprisionado no corpo, que o corpo é mau, é horroroso, que não tem nada de bom. Apregoavam então que Jesus, quando estava entre nós, tinha apenas uma aparência de realidade, que o seu corpo era um holograma, que ele não veio em carne. Então essa filosofia era tão sorrateira que ela chegava a afirmar isso. Só que se tomássemos isso como verdade, a humanidade de Cristo estaria negada. Então a sua morte na cruz não teria valido. Veja como pequenos pensamentos vão fazendo com que a verdade da palavra vai sendo ofuscada. E é justamente para isso que o Filho de Deus veio a este mundo, em carne, foi profetizado. Ele veio, morreu em carne, sofreu mesmo, comeu, bebeu, sentiu dor, sentiu fome, 100% homem, mas 100% Deus. Os gnósticos, eles ignoravam isso, falavam que isso não era verdade. Mas para o que interessa a nós nessa mensagem de hoje, sobre o gnosticismo, é que os gnósticos, por conta disso, negavam tudo que era comum, tudo que era secular, não confessional. Para eles, o indivíduo receber uma iluminação, ele teria que se trancar numa redoma de religiosidade, porque se o corpo é mau e se o espírito é que é bom, então eles precisavam de uma iniciação mística com o cosmos e com Deus, na visão deles. Só que nós nos esquecemos, se pararmos para pensar, e daí rebatemos essa heresia facilmente, porque Deus criou todas as coisas. Em Cristo nós somos novas criaturas. O nosso corpo é bom porque ele é o templo do Espírito Santo. Ele carrega as marcas do pecado, nós vamos morrer, mas um dia tudo isso vai ser transformado, e essa transformação já começou na nossa mente, quando aceitamos a Cristo. Amém? Então, queridos, para o gnóstico daquela época, ou para os que pensam assim ainda hoje em dia, uma feijoada não tem importância, um gosto pela arte seria inútil, o trabalho de um mecânico seria absolutamente desnecessário, porque tudo isso é podre, tudo isso é mal, quando que na verdade a palavra de Deus fala ao contrário, que nós devemos trabalhar como se estivéssemos trabalhando para o Senhor, que nós devemos, que o estômago foi feito para os alimentos e os alimentos foram feitos para o estômago, que o que importa e o que fere, e o que
E o pecado está no que sai e não no que entra. Então quer dizer, nós vemos Jesus e os apóstolos todos falando totalmente princípios contrários a essa filosofia. Mas o que interessa isso para nós hoje? Você estaria perguntando. Na verdade, querido, hoje nós vivemos uma espécie de gnosticismo evangélico, e eu já vou explicar por quê. A gente costuma considerar santo só o que a gente faz aqui na igreja. Se esquece que santidade é um estilo de vida que acompanha tudo que eu faço. Na verdade, a santidade dentro de 4 paredes e a ausência desta mesma santidade lá fora é uma religião, qualquer uma, qualquer que seja essa que existem aos montes. Não mudam ninguém, não mudam o mundo, não transformam nada. Então aqui é fácil ser santo. Só que a mesma santidade que nós temos aqui, se não tivermos lá fora, de nada vale. Isso é resquício da heresia gnóstica dos primeiros séculos nos dias de hoje. Como se o cristão devesse se isolar numa bolha e, se possível, ser abduzido para um outro planeta gospel, longe de tudo que existe aqui. Na verdade não é isso. Nós estamos neste mundo, mas nós temos que transformá-lo pela renovação do nosso entendimento em Cristo Jesus. Amém? Outro viés dessa doutrina falsa, que às vezes misturada com o evangelicalismo moderno, nós acabamos incorrendo em alguns erros, que o pastor é o que deve ser sempre o mais consagrado de toda a sua congregação, que dificilmente uma outra pessoa sentada no banco vai atingir o seu nível de santidade ou de nível espiritual, que qualquer leigo não possa ter. Queridos, o véu foi rasgado, o mesmo caminho que está aberto para mim, está aberto para você. Podemos nos achegar ao mesmo Deus, ao mesmo trono da graça. Temos funções diferentes no reino de Deus, só isso. Amém, queridos? Sede santos porque eu sou santo. Isso é um mandamento para a igreja de Cristo. A igreja é governada, presidida por Jesus Cristo, utilizando-se das funções existentes. Só isso, nada mais. Até porque precisamos ter ordem. Alguém precisa ensinar, alguém precisa dirigir, ensinar a doutrina, os mais novos e tudo mais. Para isso existe o pastor, mas o pastor não é o cara inatingível. Isso eu costumo sempre dizer, sem medo de retaliação ou sem medo de qualquer que seja insurgências. Por quê? Porque a palavra de Deus não me diz o contrário. Amém, queridos? Então, outra coisa que o gnosticismo evangélico nos costuma empurrar na nossa cabeça é que eu só posso ouvir música sacra, eu só posso ver filme cristão, eu tenho que pensar do mesmo jeito que for só as coisas evangélicas, que a gente não pode usufruir nada que não seja gospel. Então, se a gente parar para pensar desse mesmo jeito, nós temos que usar sabonete gospel, mesas, cadeiras, comidas, carne, suco gospel. Na verdade, queridos, nada disso importa. A questão é, isso é profano ou isto é irrelevante? A arte pode ser boa para a nossa alma, para as nossas emoções, para os nossos olhos, desde que ela não seja profana, desde que ela não sirva para adorar o inimigo, o diabo, ou aos prazeres dessa carne. Então nós temos algo chamado bom senso, que o Senhor Jesus não nos retira na nossa conversão. Nós simplesmente mudamos de mente, mudamos de prioridades, mas continuamos seres humanos que podem apreciar uma boa música, uma boa arte, sem pecar, queridos. Amém? Outra coisa que essa filosofia diz é que quem é dedicado a Deus não pode se divertir, porque está gastando o seu tempo com coisas que não são de Deus. Que a profissão do crente deve ser necessariamente usada nas atividades da igreja local. Então, se a gente pensar assim, um biólogo marinho está frito, né? Mas é possível usar tudo o que nós temos para a glória de Deus. Seja um biólogo marinho, um motorista de automóveis, um médico, um pastor, para a glória de Deus. É possível ser um pastor que não reflita a glória de Deus, infelizmente. Precisamos pensar, quebrar alguns paradigmas, pensar um pouco fora da caixa gospel.
Amém, queridos? O Senhor tem santidade para a nossa vida, de segunda a sexta-feira. Em tudo que você põe a mão, em tudo que você faz, o Senhor é contigo. Amém? Outra coisa, que é uma distorção, que o crente não pode ter amigos que não são crentes. Daí nós nos cercamos de amigos crentes, falando de igreja, nas suas casas gospel, ouvindo música gospel, falando da vida alheia gospel, né? Até fofoca gospel existe, né? O pior é que quando resolvem evangelizar, levar as boas novas, apenas mostram para os outros que ser crente é ser isolado, e que quem está longe desse clube não vai para o céu, vai para o inferno. É isso que é passado para quem nos vê como bolhas. Experimentemos ser diferentes, evangelizar, proclamando sim as boas novas, mas vivendo as boas novas, sendo bom patrão, bom funcionário, falando coisas agradáveis, sendo relevante na vida das pessoas. Amém, queridos? Isso é ser santo. Sendo assim, do jeito desses pequenos exemplos que nós citamos, gera-se um isolamento dos cristãos em relação às outras pessoas do mundo, que é realmente o contrário que nós temos que fazer. Nós fomos chamados para sermos o quê? Testemunhas. As testemunhas falam, dizem abertamente aquilo que ouviram, que foram transformadas. Em círculos fechados, nós jamais seremos testemunhas do amor de Deus. Jamais. E a reforma protestante, e daí puxando a brasa para nossa sardinha, né? Foi um grande brado contra essa separação do que é secular, do que é sagrado. Nós cristãos estamos no mundo e podemos fazer nele a diferença. É o que Jesus fazia, queridos. Ele comia e bebia com publicanos, com prostitutas, com as pessoas que eram largados e indesejados da sociedade. Só que ele levava vida para todos eles. Amém? Então nós podemos estar com... Isso não é um cheque em branco para fazermos tudo o que o mundo faz, para nós estarmos coniventes com as obras da carne, de maneira nenhuma. Estamos juntos com eles, mas quem vai influenciar quem? Você tem a vida eterna, você deve influenciar. Por isso é difícil viver em santidade neste mundo. Então é mais fácil o quê? Nos fechar, mas isso é errado. Amém, queridos? Santidade é estarmos lá, no meio do olho do furacão, mas ser o braço que vai trazê-los para cima. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, eu não consigo imaginar um Jesus que não esteja rodeado de gente. Nas Escrituras eu não vejo Jesus se isolando do mundo. Poucos momentos ele separa os 12, vamos orar. Poucos momentos ele está sozinho. Tem momentos de oração, mas onde ele estava, tinha gente, e gente sendo transformada, curada, enfim, nós vemos nos evangelhos. E a primeira coisa, o primeiro milagre que ele celebrou, que ele realizou, foi transformar água em vinho da melhor qualidade, num casamento. Jesus estava celebrando a união de duas pessoas, que se amavam, lá em Caná. E ainda deu um baita de um presente de casamento, né? Que toda festa, toda coisa, sempre tem algum imprevisto, né? Acaba alguma coisa, corre lá no posto tal e pega mais refrigerante que está chegando gente. Fora os bicões que às vezes entram nas festas, né? Então às vezes você precisa pegar mais carvão, mais isso, mais aquilo. E Jesus ali acabou com o problema. Ou seja, queridos, coisas comuns, comida, bebida. Ali ele não falou nada absurdamente espiritual sobre o reino de Deus, mas ali ele mostrou que Deus se preocupa com o ser humano. Deus se preocupa com o que nós somos, com o que nós fazemos. Talvez para você não faça muito sentido. Puxa, eu já ouvi um pastor falar, eu não concordo com esse milagre. Olha, que pretensão de um determinado pastor de dizer que esse milagre foi irrelevante. O que é isso, gente? O nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Amém? Então qual o alcance desse conceito? O que é santidade? Santidade, então, queridos, é estar no mundo e não sermos deste mundo. Também é oração, jejum, louvor, palavra. Mas isso não é a parte que você deva publicar nos jornais. A sua oração você faz em secreto. A sua oferta para o mendigo, você também não precisa anunciar aos quatro ventos.
o Senhor que está no céu vai te recompensar. Amém? Mas faça diferença na vida das pessoas. Então, a Bíblia é uma revelação uníssona. A santidade, ela é um dos atributos de Deus, faz parte do caráter de Deus, e do nosso processo de santificação é estar perto do Senhor. Quanto mais perto da luz, mais eu enxergo. Se eu não me vejo algumas imperfeições, se eu tenho uma verruguinha aqui que me incomoda, feinha, se eu estou no escuro, eu não vejo ela. Agora, quanto mais perto da luz, eu vou vendo que ela é cada vez mais estranha, mais feia, mais tosca. Quanto mais luz perto da gente, a gente vê as nossas imperfeições, os nossos pecados. E, consequentemente, o sentimento de rejeição desse pecado deve permanecer no nosso coração. Devemos nos orar, e daí estar perto do Senhor. Os crentes sempre estão no mundo e sempre se veem diante dessas tensões de estar no mundo e não ser do mundo. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: esforcem-se. Nós vemos aqui: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Duas coisas difíceis, né? Sermos santos e viver em paz com todos. Mas o Senhor deseja que nós nos esforcemos. O que é isso? Tudo o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. É fácil você falar: a culpa é do outro, o outro é difícil, eu não tenho relacionamento, eu não consigo olhar para a cara do fulano. Não, mas o que eu posso fazer para isso melhorar? Tudo o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Amém, queridos? Isso é ser cristão. Esforçar para ser santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E a santificação não é fácil. É difícil você dizer para a sua carne que ela gosta daquilo que não é de Deus, e você fala: não, eu não vou fazer isso. Isso é pecado. Isso é ruim para a minha vida. Eu estou aqui na beira do precipício, prontinho para cair. Prontinho para... Não, vou recuar. É uma atitude que nós temos que ter. Amém, queridos? A justificação, sim, claro, é imerecida, gratuita, eterna, providenciada por Deus por meio de Cristo, nosso Senhor. Só que a santificação também, ela é fruto da justificação, mas é algo, meu irmão, que é uma escolha minha e sua. Se não fosse assim, a Bíblia não diria para nós resistirmos ao diabo, para nós não tomarmos uma atitude de alerta diante da tentação. A Bíblia não diria para a gente viver de acordo com as obras do Espírito. Aqui eu não estou falando de salvação, estou falando de ter uma vida cristã longe da mediocridade, uma vida cristã frutífera. Estou falando de ser liberto da escravidão dos pecados, que às vezes a gente cede sempre, no erro que a gente sempre insiste em incorrer, das coisas que nunca mudam. Só Deus sonda o coração, mas é óbvio que dependendo do caso, o nosso nível de afastamento, nós já estaremos demonstrando uma total rejeição da nossa parte em relação a Deus. Eu não sou juiz de ninguém, não sou eu que vou dizer você é joio, você é trigo, você é ovelha, não, você é bode, você vai para o céu, você não vai. O Senhor é que sabe, mas Ele também coloca no nosso coração, Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e os filhos de Deus vão fazer de tudo para não pecar, vai incomodar. A nossa mente não vai estar cauterizada de modo a não estar nem aí. A gente vai desejar ter uma vida de santidade, ainda que isso seja custoso, ainda que a gente fale, porque na vida de santidade nós vamos pecar. Vamos pecar e vamos levantar. Vamos pecar e vamos nos arrepender de verdade. E não assim, cair de novo, paciência. Bom, amanhã eu vou cair de novo, mas o Senhor vai me perdoar mesmo. Essa mente precisa mudar das nossas vidas. Essa facilidade do perdão de Deus, que é realmente inesgotável, mas isso não pode servir para nós nos tornarmos crentes folgados, que não estão nem aí para a sua vida de santidade. Então a santificação é um estilo de vida diário. Ler a palavra do Senhor devocionalmente todos os dias. Precisamos falar com Deus: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque eu acordei vivo mais um dia, obrigado porque o Senhor é que me providencia tudo. Se não fosse o Senhor, não seria nada. Ter um relacionamento
com Deus e não pedir somente a Ele quando você está aflito. E de segunda a sexta você esquece de Deus. Imagina, o que é isso? Isso não é ser cristão, isso não é vida de santidade. Santidade não é aqui então, queridos. Santidade não é só aqui, amém? Precisamos quebrar esse paradigma, sermos pessoas diferentes, que são legais, que são descoladas, que falam de todos os assuntos, mas que todas as coisas fazem para a glória de Deus. É possível fazer qualquer coisa boa, útil, agradável, para a glória de Deus. Então eu vou dar alguns exemplos aqui do que não é santificação, ou que podemos melhorar. São apenas exemplos. Falta santificação para o crente que parece ser fervoroso nas reuniões da igreja, mas não é um bom funcionário no seu trabalho. O cristão santo, separado, que ora, que busca Deus, vai trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor. Falta santificação para o crente que parece ser fervoroso nessas reuniões da igreja, mas é um patrão perseguidor dos seus funcionários. O que eu prego aqui tem que ser exatamente vivido na prática nos meus funcionários. Não significa que eu tenha que ser Madre Teresa de Calcutá, não é isso. Mas significa que eu tenho que ser cristão. Um cristão não persegue ninguém. Um cristão não persegue os seus funcionários se ele é um patrão. Que não honra os seus compromissos, que de vez em quando conta uma mentirinha, que fere a ética profissional, que age desonestamente. E às vezes a gente imagina que desonestidade é roubar dinheiro. Só que devolver o troco a mais que te deram também é desonestidade. TV a gato também é desonestidade. O jeitinho brasileiro também é desonestidade. É uma palavra dura para os nossos corações. Mas sem santidade ninguém verá a Deus. Fazendo tudo isso bonitinho, eu vou para o céu, eu vou ser salvo. Queridos, isso é consequência da sua salvação. Continuamos falando de santificação, não estou falando de justificação. É o Senhor que sonda os nossos corações. Aceitamos a Cristo. Nosso destino eterno está selado, mas aqui precisamos dar frutos deste novo caminho que estamos trilhando. Amém, queridos? Então, voltando para o texto. Fortaleçam mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. A santificação essa que nós oramos, jejuamos, lemos a palavra, vimos a igreja e também de segunda a sexta frutificamos essa santificação, ela vai trazer fortalecimento para as mãos enfraquecidas. O escritor aos Hebreus aqui está citando Isaías 35:3, que repete o mesmo tema. O que a gente faz com as mãos? Pegamos as coisas, seguramos, são membros do nosso corpo, são importantíssimos para a nossa vida cotidiana, tem a ver com atividade, com ação, mas também mãos podem estar manchadas de sangue, podem estar manchadas com coisas que não são suas. As mãos fortalecidas pela santidade do Senhor podem abençoar, podem trabalhar para Deus, podem devolver aquilo que não é seu. A santidade, ou seja, o meu relacionamento de proximidade e intimidade com Deus, vai fazer com que eu sempre esteja pronto a abençoar. As nossas mãos são para abençoar e jamais para amaldiçoar. Porque eu não vou me contentar com o meu bem-estar. As minhas mãos fortalecidas estarão prontas a servir. Serviço é uma forma de adoração a Deus. Amém, queridos? E serviço não é de si mesmo. Não tem como falarmos em serviço e não pensarmos no próximo, no outro, na comunidade, na sociedade, no país, nos seus alunos, nos seus trabalhadores, nos nossos irmãos daqui. Amém, queridos? Outra coisa, a santidade traz fortalecimento para os joelhos vacilantes. Os joelhos dão mobilidade para as pernas. Eu me lembro que quando eu estava treinando boxe,
me meti a fazer isso aí que não tinha nada a ver comigo, mas eu falei, não, vamos tentar isso aí, né? E eu estava lá e tal, de repente, pá, rompi o ligamento cruzado do joelho direito. Fiquei com o joelho desse tamanho, e é gelo, aí depois coloca pomada para esquentar, aí coloca não sei o que. Você perde a mobilidade, você fica andando igual um robô. O joelho é importantíssimo na mobilidade das pernas. São articulações importantíssimas para a nossa locomoção. Se o seu joelho está vacilante, a gente cai facilmente. Eu me lembro que num dia eu ainda estava me recuperando, mas já estava sem as talas, mas ainda preciso fazer a cirurgia, mas ele já não falha mais, mas estava falhando muito. Agora ele só estala, né? Mas antes falhava muito. E eu dei um pique para pegar alguma coisa, me esquecendo de como estava o joelho. Ele virou assim e eu caí na hora. E eu senti aquela dor que parecia uma agulha, tirando toda a minha resistência. O joelho vacilante faz com que a gente caia facilmente, mesmo sem perceber. A nossa santidade, querido, vai fazer com que eu e você estejamos firmes diante das tentações. Amém? Que maravilha de exemplo, né? Coisa simples, mãos, joelhos, entendemos tão claramente. Vamos aplicar isso para as nossas vidas espirituais. Outra coisa, para finalizarmos, o escritor aos Hebreus diz: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. O escritor aos Hebreus nos encoraja então a fazermos caminhos retos para os nossos pés. É exatamente isso que nós estamos falando desde o início. A santificação é um processo que vai nos fazer estar mais perto de Deus, dentro deste caminho. Só que esse processo é por graça de Deus, por ajuda de Deus, mas é um caminho que é entregue para eu e você trilharmos. Então nós vamos trilhar, nós vamos fazer o caminho e andar e caminhar com a ajuda de Deus e rejeitar. Quem tem que rejeitar o pecado sou eu, não é Deus. Deus é santo, Ele não tem pecado, está longe de pecado. Mas a sua atuação pelo Espírito Santo em nós, e nós fazendo a nossa parte, vai fazer com que nós andemos neste caminho. E este caminho vai servir de rota traçada, trilhada, para outros que estão mancos, ou seja, os que estão fracos na fé, vão olhar, opa, tem um caminhozinho pronto aí. Eu imagino alguém que faz trilha, eu tenho vontade de fazer trilha, mas nunca fiz algumas pouquinhas, né? Nível iniciante, né? Nível hard mesmo, nunca fiz. Deve ser interessante, para alguém fazer aquela trilha bonita, que tira foto e que tem um monte de gente que passa, alguém deve ter sido o primeiro, que desbravou, cortou o mato, e daí o outro vai, e aí quanto mais pisa, mais mato se afasta, e aí você vê o caminho, e aí vai fazendo o caminho. É isso que a palavra de Deus está falando, trilhem esse caminho, e os que estão mancos vão atrás, seguindo o caminho, sabendo, opa, eu tenho um modelo a seguir. O cristão que é santo é um modelo para que outros que estão fracos na fé sigam neste mesmo caminho. Amém, queridos? Você quer ser exemplo? Viva de forma santa. E no final deste caminho, o Senhor Jesus nos colocará a coroa da vida em nossas cabeças. Não perca a oportunidade de consertar os seus caminhos, de fortalecer as suas mãos, os seus joelhos, e de trilhar os seus pés neste caminho, cuja rocha é eterna, inabalável, e está aqui neste lugar. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te damos o louvor, te agradecemos primeiramente por essa palavra gloriosa que o Senhor nos proporciona nessa noite. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado, Senhor, por aqueles que também não vieram. Pedimos nessa hora que o Senhor os visite onde quer que estejam, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. E quanto a nós, Senhor, nos ensine a enxergar a nossa vida de santidade de uma outra forma, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que ninguém vai Te ver sem santidade. Nos encoraja a ter uma vida de oração, uma vida fervorosa, mas, Senhor, uma vida que faz diferença, Senhor.
Eu não quero fazer diferença aqui na igreja, onde todo mundo me vê, onde às vezes a gente é um exemplo de conhecimento bíblico, que sabe um pouco mais, que ensina os outros. Eu quero ser um exemplo lá fora, Senhor, e quero que os meus irmãos também sejam. Que nós todos, Pai, como igreja, sejamos exemplos de santidade nos seus negócios, Senhor, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, junto com seus amigos. Que os amigos não sejam roda de escarnecedores, mas que sejam influenciados pela santidade que está em nós. Nos ensine a viver isso na prática, Senhor. A teoria nós já sabemos até muito, mas a teoria não basta, a nossa vida cristã é prática. Senhor, nos ensine, nos fortaleça, Senhor, fortalece as nossas mãos, os nossos joelhos, os nossos pés. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ilumina os nossos caminhos, porque é nós que temos que andar. Perdoa os nossos pecados em palavras, pensamentos, atitudes. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.